Boa noite. Diz, meu amor. Todo mundo me ouvindo bem? Acho que meu barulho. Dá um minutinho para o pessoal chegar. Boa noite, boa noite. Bom dia, boa tarde para quem nos assistir em outro momento. Gente, hoje vai ser uma live densa, complexa, eu diria. Talvez... Toda dona de casa precisa de uma luva. Epa, peraí. Talvez das lives mais difíceis de se falar, de se fazer, né, no caso. Que nós vamos ter em todos esses 20 e poucos dias que faltam, né? Já estamos começando, fechando a primeira semana. Amanhã nós vamos fazer esse fechamento juntos. Muita pergunta chegando, muita gente com dúvida, muitas pessoas assistindo depois e mandando comentários para mim e eu vou responder todos. Se você ainda não recebeu minha resposta, fique tranquilo que ela vai chegar. São muitas horas, muita dedicação, muito estudo para trazer todas as informações que eu quero aqui para vocês. E hoje eu quero colocar em cena, hoje eu quero colocar no holofote você que é pai, mãe, cuidador, cuidadora. Hoje eu quero que você entre em cena comigo. Eu quero olhar para você. Eu quero olhar para você e eu quero que você olhe para si. Ser pai, mãe, cuidador, cuidadora já não é uma coisa fácil, né? E ser pai, e vou falar uma coisa para você, gente, que é difícil de dizer e poucas pessoas têm coragem de falar. Ser pai, mãe, cuidador e cuidadora, cuidar de uma criança autista é uma das experiências mais intensas, mais exigentes e possivelmente mais solitárias. E não estou dizendo que a criança autista é um fardo, muito pelo contrário, muito pelo contrário, absolutamente não. Mas porque o sistema de saúde, o sistema de educação, o suporte social não foi construído para essa realidade. E a família carrega esse peso nas costas. Todos os dias, com amor, com carinho, com dedicação, com cuidado sem fim e uma exaustão ao mesmo tempo. Hoje a gente vai falar sobre isso. E talvez por isso seja a live mais difícil que eu vou fazer nesses 30 dias. Porque hoje eu quero conversar com você sobre um cansaço que não passa. Sobre um estresse crônico e o que é que ele faz com o corpo, o que é que ele faz com a sua alimentação
E por que que o que você come às 11 da noite, depois que você conseguiu botar a casa para dormir, numa família real, num ambiente real, numa vida real, não na família idealizada, linda, maravilhosa da propaganda de margarina. E sobre uma coisa, gente, que eu, Raquel, mãe, tô aprendendo. E com muita dificuldade. Olha que eu aprendo com as coisas muito fácil, eu adoro estudar. Eu já falei aqui ao longo desses primeiros dias com vocês que eu sou a louca dos cursos, né? Que eu não posso ver um curso que eu vou fazendo. Inclusive a minha mentora falou comigo sobre isso hoje, né? E é uma coisa, gente, que não é fácil, mas eu quero conversar com você sobre isso. Você que é pai, mãe, cuidador, cuidadora. Por que que cuidar de você mesmo não é egoísmo? Pesado, né? Mas eu acredito que a ciência sempre nos traz respaldo. Porque eu não quero que vocês comecem... Eu não quero começar essa live falando como se fosse um achismo da Raquel. Tá? Não é isso que eu quero. Eu quero que a ciência nos dê permissão para falar e reconhecer o que a gente sente dentro da gente. Vou começar com um estudo da Universidade de Wisconsin, conduzido por uma pesquisadora chamada Martha Melick. Ela mediu os níveis de cortisol, hormônio do estresse, ao longo de um dia em 2 grupos. Em mães de adolescentes autistas e em mães de adolescentes neurotípicos. Gente, vocês não têm noção tanto que o resultado disso foi impactante. Vocês não têm ideia. Aliás, tem na vida real, no que vocês vivem, né? Os níveis de cortisol das mães de crianças, de adolescentes, né? De filhos autistas, eram similares aos de soldados em situação de combate. Isso mesmo. Não de pessoas em crise, numa situação de crise pontual. Cortisol crônico, em estado basal, dia após dia. Mas isso não é o único dado que eu vou trazer para vocês, não. Mães de autistas revelam níveis de estresse significativamente maiores que mães com outras deficiências, tá? A imprevisibilidade, a natureza das crises, a intensidade da demanda de cuidado, muitas vezes 24 horas por dia, são fatores que diferenciam essa experiência. A prevalência, gente, de depressão em mães. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Não tô conseguindo. Porque tem uma tela aqui. A prevalência de depressão em mães de crianças autistas é estimada entre 40% e 50% em alguns estudos. Enquanto em mães de crianças típicas, né, é de 10% a 15%. E isso é um dado que eu queria trazer para vocês, porque muitas vezes a gente entende isso como frescura, como fraqueza, como bobagem. E não é. E não é. Muito pelo contrário. Eu vou devagar um pouco aqui com vocês sobre isso e a gente vai ver que é bem... O buraco, assim, a questão é bem mais embaixo. Por que isso, gente? Às vezes existe um isolamento social, às vezes a vida social diminui, os eventos sociais se tornam mais difíceis, as amizades que não compreendem a dinâmica daquela família que mudou, o círculo encolhe.
Na maternidade, de uma forma geral, o círculo encolhe. A maternidade, de uma forma geral, ela já é mais solitária. Quando ela é atípica, muito mais, sem sombra de dúvidas, né? E aí, o que acontece? Os marcadores inflamatórios aumentam, tem maior prevalência de doenças autoimunes, envelhecimento celular mais acelerado. Estudos que medem o comprimento do telômero, que é uma parte do nosso cromossomo, né? São estruturas cromossômicas que nos mostram, que indicam o envelhecimento biológico, o envelhecimento das nossas células. Não estou falando de rosto, de pele, nada, estou falando de envelhecimento celular. Quando a gente vai envelhecendo, esses telômeros tendem a diminuir. Eles diminuem com a idade. E o que a gente vê nessas mães, nesses pais, nesses cuidadores? E muitas vezes, gente, eu vou falar aqui de mães porque não estou excluindo pais. Mas a gente vê onde 90% de quem vai fazer aquele cuidado mais pesado, mais significativo, de estar naquela demanda ali, são as mães. Mas se você é pai, se você é cuidador, entenda que eu estou falando para você, tá? E quando essa pessoa vai envelhecendo, esse telômero vai diminuindo. E à medida que ele diminui, ele me indica envelhecimento celular. E a gente vê nos números, nos estudos, que os cuidadores, as mães, esses estudos são de mães, tá? Tem telômeros menores. Ou seja, tem um envelhecimento celular maior. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, gente, falar um pouquinho hoje, uma coisa que quase ninguém fala, mas a gente precisa falar. É sobre o burnout parental. E como a gente pode reconhecer ele, tá? O burnout é um esgotamento, um estado de exaustão física, emocional, mental, resultado de uma exposição prolongada ao estresse. Em situações de alta demanda, onde não há uma recuperação eficiente, tá? Ele não é fraqueza de caráter, ele não é frescura, ele não é bobagem. É uma resposta biológica e é uma resposta biológica previsível. O nosso corpo não foi feito para viver 24 horas em uma zona de estresse profundo por anos, meses, anos, né? O burnout parental, ele tem características específicas diferentes do burnout ocupacional, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, gente, que não é minha ideia fazer nenhum tipo de diagnóstico. Até porque eu não sou médica, eu sou nutricionista e terapeuta alimentar. Mas como nós conversamos no começo dessa série, nós estamos fazendo o quê? Trazendo informações de qualidade. Para que você, enquanto pai, mãe, cuidador, cuidadora, leve para sua criança, para o profissional que acompanha a sua criança, para o profissional que te acompanha, ou que você procure um novo profissional com informações de qualidade. É este o meu grande objetivo. E por isso que eu pus esse tema aqui. E por isso que eu pus esse tema antes da gente entrar numa nova semana que nós vamos começar de aprofundamento de nutrientes, tá? Então, os sinais do burnout parental nos cuidadores, né? É uma exaustão profunda que não melhora, você dorme e não melhora. Você começa a ter um distanciamento emocional da sua criança. Você começa a funcionar, você funciona no piloto automático.
As tarefas de cuidado são executadas, mas a conexão emocional está embotada. Você sente que está fazendo tudo certo, mas não está presente verdadeiramente. Isso é um sinal de alarme. Tá? Isso é um sinal de alarme importante. É uma proteção do sistema nervoso, não é falta de amor. E precisa de ajuda. Perda do prazer em coisas que antigamente te traziam satisfação, hobbies, amizades, atividades que eram fontes de prazer, começa a ficar sem graça. A vida se restringe àquele cuidado ali. Uma irritabilidade desproporcional. Você estoura muito fácil, você sente uma culpa imensa depois. Sensação de impotência. Tudo, a sensação, apesar de tudo que eu faço, eu não estou sendo boa o suficiente, ela é constante. O padrão impossível, né? Ele corrói a autoestima. Somatização, dor de cabeça, dor muscular, dor na coluna, problema digestivo, infecções recorrentes, doença autoimune. Gente, o corpo grita o que a alma cala. Vamos repetir isso aí? E eu vou repetir pra mim, tá? Não vou repetir pra vocês não, essa eu vou repetir pra mim. O corpo grita o que a alma cala. Aquilo que eu não consigo falar, o meu corpo vai gritar. Ele vai somatizar de alguma forma. Isso também não é frescura. Sensação de fuga. Pensamento de, eu só queria sumir, desaparecer por 1 minuto. De não ser nada, sabe assim, aquela sensação de, nossa, eu não queria pensar em nada por 2 horas, por 2 dias. É o sistema nervoso gritando, eu preciso de recuperação. Agora, se você se reconheceu em 2 ou mais sintomas, eu queria te dizer 2 coisas. Primeiro, procure ajuda. Você também merece ajuda. Cuidar de você não é egoísmo. É necessário. Reconhecer o burnout não é fraqueza. É o primeiro passo para não deixar que ele avance. Procure ajuda. Cuidar de você é o ato de amor mais estratégico que você pode fazer pelo seu filho. Vou repetir para mim de novo. Cuidar de você é o ato mais estratégico que você pode fazer pelo seu filho. Vamos beber uma água? E assim, gente, tem coisas que ninguém fala, ou que poucos profissionais falam, e eu vou falar um pouquinho para vocês aqui hoje, tá? Eu falo para todo mundo que tá comigo, que caminha comigo, que para mim diagnóstico não é sentença. Pelo contrário, é uma estrada a seguir. Mas receber um diagnóstico não é fácil. Mas não é fácil mesmo, né? E as famílias passam por fases diante desse diagnóstico que não necessariamente vão ser pontuadas de forma linear, como eu vou falar aqui não, tá? Mas são fases que acontecem e que a gente precisa entender que elas acontecem, que elas fazem parte e vão nos ajudar a lidar melhor sobre isso. A negação. Isso não tá certo, eu vou fazer outro exame, vou procurar outro profissional. Isso protege o nosso sistema nervoso, ele é tão fantástico que ele nos protege do que a gente não quer ver ou não consegue naquele momento. Existe raiva. Por que meu filho? Por que nossa família?
porque os médicos fizeram isso, porque aquilo. Existe uma fase de barganha. Será que se eu fizer tudo certo, levar na terapia todo dia, fizer toda a dieta, vai dar certo, eu vou seguir. Ele vai superar. Depois a gente entende que quem tem que superar, às vezes, somos nós. Eles superam muito melhor. A fase da tristeza, né? O peso da situação, o cansaço, o medo. E a fase da aceitação, né? Na ressignificação, na capacidade de ver o seu filho como ele é, com todas as belezas que ele tem. Talvez não seja aquele filho que você imaginou e idealizou. Mas é uma pessoa real, lindo, maravilhoso, perfeito, que está ali, ó. Pronto para ser amado, cuidado, respeitado. Um ser humano fantástico. Que com as suas peculiaridades precisa sim de muito amor, como qualquer criança. De amor, de cuidado, de empatia, de resiliência, né? E também, gente, tem outra dimensão desse cuidado que é muito pouco dita, mas a gente precisa falar. Da assimetria do cuidado. Muitas vezes, na maioria das famílias, uma pessoa, quase sempre a mãe, e os pais que aceitam esse papel, que têm esse papel, se sintam acolhidos na minha fala também. Né? Que tem alguém que vai assumir a história, que vai fazer grande parte da gestão, pesquisar tratamento, acompanhar as terapias, estudar nutrição, gerenciar os comportamentos, manter a rotina, coordenar os profissionais que vão estar ali com aquela criança. Gente, isso não é fácil. A outra parte, frequentemente, vai contribuir de forma diferente, tá, gente? Não tô falando que não é importante, não, porque é, né? Com trabalho financeiro, com tarefas específicas. Mas quem assume essa imersão tem uma carga muito maior. E muitas vezes é uma carga tripla. Porque tem que cuidar da criança, tem que gerir todos os profissionais, todos os cuidados, todas as questões. Tem que trabalhar, tem que cuidar da casa. E pouco cuida de si, né? Então é importante que haja conversas, não acusações. Conversas, direcionamentos, reposicionamentos, distribuição de cuidado. Isso vai trazer um acordo melhor, uma sobrecarga menor e um autocuidado maior, que é o que a gente quer falar aqui hoje. Da importância de se ver esse autocuidado. De se conseguir fazer ele, porque não é fácil, não. Né? Um outro ponto que para muitas famílias é difícil, estressante, complexo, é a família extensa. Quem ajuda, quem está perto. E que, às vezes, oscila ali entre o apoio genuíno, entre o julgamento velado ou o julgamento explícito, né? Na minha época não existia isso de autismo, era frescura. Se você fosse mais firme, ele não estava nisso. Para que questão de terapia? Esse menino não precisa disso. Isso não existe, isso é bobeira. Seja firme, seja mais pontual, esteja mais presente. Gente, e para essas mães que estão ali no batidão, cada um desses comentários pode parecer pequeno, mas quando eles vão se acumulando ao longo de meses e de anos, eles são erosivos. Ele vai minando a confiança desse cuidador, dessa cuidadora, desse pai, dessa mãe, no próprio julgamento.
criam conflitos que consomem uma energia, um desgaste emocional que não precisa. Sabotam estratégias e comportamentos que estavam funcionando. Mas assim, muitas vezes as pessoas falam querendo ajudar. Você pai, você mãe. Então, escolha suas batalhas. A gente não vai educar o mundo inteiro para cuidar de uma criança autista ao mesmo tempo, não. Entenda que o amor está ali. E às vezes, fazer uma mensagem. Falando, olha, isso funciona com fulano, evita falar isso com Beltrano, isso é uma forma que você pode me ajudar a cuidar dele melhor. Preciso da sua ajuda, você pode me ajudar nisso? Estabeleça limites. Fala, olha, quando você fala isso na presença dele, isso dificulta a situação, se torna mais difícil. Você pode me ajudar dessa forma? É importante que a gente entenda que o amor está presente ali. E que da mesma forma que às vezes você está aprendendo a lidar com a sua criança, a sua família também está. Leve as informações que são pertinentes, aquilo que a família precisa te ajudar. Aceite que o imperfeito é bom, que o amor é imperfeito, mas ele está presente. Não, às vezes, aquela mãe, aquele pai, ele está tão focado em estudar sobre aquilo do filho, sobre a condição da criança, que ele quer o melhor e está certíssimo em fazer isso. E é para isso que eu criei essa série, para ajudar a trazer boas informações. Mas entenda que você está imerso nesse universo. E o restante da família não. Traga com amor e empatia as informações que você julga pertinentes e seguras para a sua criança. Mas entenda que muitas vezes as outras pessoas não estão vivenciando o que você está. E quando possível, e quando necessário, e quando você sentir que aquilo vai ser o melhor, se afaste também um pouco. Lembre-se de cuidar de você. Mas lembre-se que a família é um presente de Deus na vida das nossas crianças. Porém, os responsáveis pela segurança e saúde, bem-estar e cuidado da sua criança são vocês. Duro, sim. Difícil demais. Né? E aí, gente, deixa eu pegar, perdi meu script aqui. E aí, eu queria falar com vocês, e agora eu vou falar um pouquinho, bem para as mães, tá? Eu queria falar um pouquinho para que a gente entenda o peso de uma dupla jornada. É pesado, tá? A maioria dos cuidadores principais das crianças com espectro autista são mães. E a maioria dessas mulheres precisa trabalhar. Porque senão a família não suporta o custo financeiro disso. E aí, gente, os estudos estimam, pensa aí, dados, tá? Os estudos estimam que as mães de autista trabalham em média 35 horas por semana em cuidados relacionados à criança do espectro autista. Além do trabalho remunerado, além das demandas domésticas. Então, eu diria que a jornada não é dupla, ela é tripla, né? Eu, como mãe, muitas vezes eu falo, vou pro meu terceiro tempo. Que eu já trabalhei, já cuidei do João Ricardo, vou cuidar das demandas da casa, né? Só que se a gente pensar o seguinte, se você dorme 6 horas, e muitas vezes a gente não dorme nem isso, restam 18 horas do dia. Dessas 18,
de 14 a 16 estão ocupadas nessa demanda de horas que eu falei. O que vai sobrar aí? 2 a 4 horas. Só que essas 2 e 4 horas têm que ser divididas entre deslocamento. E essas mães muitas vezes vão a 3 terapias. Higiene pessoal. E talvez, e eu vou dizer com muita segurança, talvez um momento de pausa. E aí eu te pergunto, como que você cuida da sua alimentação? E eu sei a resposta que você vai me dar. Do jeito que dá. No tempo que dá. E muitas vezes, sabe o que isso vai significar? Comer em pé. Comer o que o filho recusou. Pular o almoço e compensar a noite. Comer ultraprocessado, que é uma questão que a gente vai falar e que entra numa questão biológica. E por favor, a minha fala não é para aumentar a culpa de ninguém. O que eu quero aqui hoje é criar carinho, amor e compaixão. Para que quando a gente chega às estratégias, você consiga colocá-las em prática. E eu te garanto que eu vou tentar junto com você. Tá? Não para uma realidade idealizada, linda, maravilhosa, que você vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai deitar, vai descansar. Cara, que bênção quem tem isso. Que bom, mas a gente sabe que a realidade da grande maioria das mulheres não é essa. Então, hoje eu quero falar para você que não tem essa realidade, tá? E aí, eu quero explicar um pouquinho por que o cortisol tá fazendo essa bagaça toda aí, tá? Gente, cortisol é o quê? O hormônio do estresse. De estresse agudo, real. A nossa genética é a mesma genética lá do homem das cavernas. Que precisava sobreviver aos predadores. Se um predador chega, eu falo, meu Deus, eu preciso correr, eu preciso sair, eu preciso fugir, eu preciso sobreviver. Só que isso tá acontecendo na vida dessa mãe, dessa mulher, 24 horas por dia quase. Ou 12 horas por dia, ou 16 horas por dia. E isso tem um impacto, né? A criança entrou numa crise às 11 da noite, seu corpo vai responder, liberando cortisol, mobilizando o recurso, entrando em estado de sobrevivência. Só que nesse estresse, o cortisol deixa de ser um estado de emergência, o cortisol alto começa a ficar tão comum que ele se torna um estado basal. Isso tem efeitos que se acumulam em cascata, gente. É biologia. É químico. Isso vai impactar nas escolhas alimentares, sobre a digestão, sobre o sono, sobre a imunidade, sobre o humor, quimicamente. Então, assim, se eu preciso sobreviver e se o meu processo digestório vai ficar comprometido, o que o meu corpo vai procurar? Alimentos de alta densidade calórica. Porque eu vou comer menos, vou ingerir mais energia, o meu processo digestório vai ser menor, eu vou sobreviver. Né? Por quê? E aí, tem uma outra questão da ativação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que gera o cortisol. É um feedback biológico. E o corpo vai usar esse cortisol, o corpo vai usar esse alimento para tentar baixar o cortisol. E muitas vezes ele vai conseguir. Baixa o cortisol, gera um pico de glicemia, que vai gerar uma hipoglicemia, que vai aumentar o cortisol. Tá? É um feedback biológico. Então, assim, como que isso funciona? Vou descrever para vocês um ciclo que eu aposto que você conhece, tá? Você teve um dia intenso, uma crise longa, uma consulta que não foi como esperado, uma noite que você não dormiu, seu cortisol tá lá na tampa.
E seu sistema nervoso está em modo de alerta. E aí, sobre esse cortisol elevado, seu corpo sinaliza o quê? Alimentos de alta recompensa. Doce, salgadinho, ultraprocessados. Aí, esses alimentos aliviam o sistema dopaminérgico, promove uma sensação temporária de bem-estar. Até porque esses alimentos de alta concentração vão lá no centro da fome da saciedade. Despolarizam e repolarizam. Sensação de bem-estar. Ufa, redução do meu estado de alerta. Alívio momentâneo. Você comeu biscoito, sorvete, macarrão instantâneo. Pico de glicemia, liberação de dopamina, relaxamento, cortisol cai, você respira. E aí você olha e fala assim, ai, não tenho força de vontade, sou um péssimo exemplo, que mãe que eu sou, por que eu fiz isso, como é que eu posso cuidar da alimentação desse ser se eu não consigo cuidar nem da minha e o cortisol faz o quê? Vai lá pra tampa de novo. Só que nomear isso, gente, não é gerar culpa. É entender que muitas vezes isso não é falta de força de vontade. Por isso que eu queria trazer isso aqui de forma muito pontual. Isso não é falta de força de vontade, tá? Isso é bioquímico. O que está acontecendo aí é bioquímico. E tem uma outra questão, gente, que eu acabei de falar aí de sono de noite, né? Quando a gente não dorme, ou quando o sono é insuficiente, o nosso corpo vai fazer o quê? Aumentar a liberação de grelina. Quem é essa moça? Hormônio da fome. A leptina, que é o hormônio da saciedade, vai lá para baixo. Resultado, você fica com mais fome, especialmente pelo que eu falei de alimentos de alta densidade calórica, por privação de sono. Então, você já tem aí dois mecanismos, né? O cortisol alto, a privação do sono, que aumenta. Dois mecanismos buscando alimentos de alto valor calórico, né? E aí, o que acontece? Tem mais coisa acontecendo nesse corpo. A impulsividade aumenta. O córtex pré-frontal, responsável pelo efeito inibitório e pelas decisões de longo prazo, funciona pior com privação do sono. Então, as decisões alimentares ficam mais impulsivas, mais movidas pela recompensa imediata. E eu tenho certeza que você já falou essa frase assim, não, eu vou comer esse chocolate porque eu mereço. Nossa, meu dia hoje foi um caos, eu mereço. Mas não tô falando que não merece não, tá? Só que quem tá vivendo nesse estresse aí tem um efeito crônico acumulativo, né? Então assim, você vai falar, Raquel, mas ele não dorme, o que eu vou fazer? Nem sempre a gente vai conseguir dormir mais. Mas é possível melhorar a qualidade do sono. Então assim, evitar telas 30 minutos antes de dormir, magnésio, glicinato à noite, a gente vai discutir isso um pouquinho depois. Temperatura do quarto, quando possível, ali entre 18 e 22. Mesmo que você não consiga dormir, deita sem tela 30 minutos antes, já permite uma recuperação do sistema nervoso, evita exposição à luz azul. Se possível, gente, solicita para o seu parceiro um revezamento nas noites ruins. Por mais que seja uma noite por semana, isso já vai fazer diferença no sono reparador. Se não puder ser para o parceiro, peça ajuda a alguém da família. Se tiver condição, contrate uma pessoa para dormir com essa criança pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. A gente precisa preconizar algumas coisas em relação ao sono. Não estou dizendo que é fácil. O João Ricardo, meu filho, foi uma criança que dormiu muito mal durante muitos anos e ainda não dorme 100%. Então eu falo com ganho de causa absurdo. A privação de sono enlouquece.
Tem dias que você fala assim, meu Deus. Eu lembro um dia que eu tava indo trabalhar e eu lembro que o carro da frente freou. Eu tava descendo a Nossa Senhora do Carmo ali, pra quem mora aqui em Belo Horizonte sabe quem que é, quem não mora é uma avenida grande. E eu lembro que eu pensei, eu preciso frear. E eu não freiei. Por que eu tava desatenta? Não, porque eu tava exausta. Porque minha privação de sono estava no limite. Eu acordava, eu tinha vontade de chorar. De cansaço. De exaustão. Então, eu posso te dizer que, falar assim, Raquel, você não sabe o quanto que é difícil. Sei. Anos de acordar 6, 8 vezes por noite. Uma noite boa eram 6 vezes. Numa noite ruim eu parava de contar. É surreal. É enlouquecedor. Eu falo que para mim uma das partes mais difíceis da maternidade é a privação de sono. Porque o sono é biológico. A gente precisa dele para sobreviver. E de repente você não tem. E de repente também é isso que você fala, é isso que tem para hoje, então vamos embora. E além disso tudo, gente, eu acho que eu não vou conseguir entrar nos nutrientes hoje, tá? Eu vou... Senão vai ficar muito grande, eu vou passar ele para amanhã. Nós vamos falar sobre os nutrientes amanhã para o cuidador. Depois, semana que vem, nós vamos falar sobre os nutrientes para a criança, tá? Mas fica aí que ainda tem mais coisa pra gente falar importante aqui hoje. E aí, gente, só pra vocês terem uma ideia, eu escrevi 33 páginas pra nossa live de hoje. E aí, a gente entra numa outra questão, que é a alimentação emocional. Muitas vezes, olha lá, a mais fisioterapia tá falando, que sempre achou isso, a privação de sono é super sofrida. E sabe o que é o mais interessante? É que é uma das coisas mais sofridas da maternidade e talvez menos faladas. Como é difícil falar assim, mas eu não durmo. Dorme de dia. Você não dorme porque você não quer. Gente, deita e dorme. Quando na verdade é muito mais profundo do que isso. Gente, eu tenho certeza que tem muita mãe aqui que deve estar ouvindo e falando assim, tudo que eu queria era deitar e dormir. Zero julgamentos, eu entendo. Até hoje eu tenho dias cansativos, noites cansativas. Olha lá, ó. Cheguei a fazer um diário do sono da minha filha e quantifiquei quantas vezes a minha filha acordava comigo. Ela acordava mais de 10 vezes e com meu marido acordava 2 vezes. Às vezes ela até acordava mais com o pai, mas o pai estava dormindo e nem via. Às vezes o sono da mãe é um sono mais preocupado. Às vezes também, gente, e eu vou falar aí por mim, tá? Eu comecei essa live falando que eu também estou aprendendo sobre a importância do cuidador se cuidar. Eu tinha uma dificuldade imensa de não estar perto do João Ricardo quando ele era bebê. E até hoje. Ele podia dormir no quarto, que se ele mexesse no berço, eu acordava. E virava. Uma vez eu falei com meu marido assim, pode olhar na câmera que ele mexeu. Ele falou, você é louca. Ele tá dormindo. Na hora que ele olhou, ele tinha mexido. Ele tava no quarto, do outro lado do corredor, dentro do berço, eu no meu quarto, no apartamento que a gente morava. Eu escutei ele mexer no berço. Pensa se isso é uma mãe que consegue desligar. Não é. E aí, gente, a gente entra também numa outra questão que é o comer emocional. Isso a gente precisa entender com muito amor e carinho e acolher isso, porque muitas esse se alimentar emocional
se torna um mecanismo de prazer, um dos poucos acessíveis naquele momento. A vida social foi reduzida, você teve um impacto de um diagnóstico que você não estava esperando. E eu falo que a maternidade ela já não é fácil. Quando ela sai do usual, ela é bem mais complexa. É difícil, sim. Não é fácil. Né? As relações ali sociais foram reduzidas, os hobbies foram, esquece, abandonados. As férias são raríssimas. As relações íntimas sofreram. O tempo para si é quase zero. E aí, chega a noite, tudo acabou. A casa fez um silêncio momentâneo. Muitas vezes é momentâneo. Se abre a geladeira por 10 minutos enquanto você come aquilo ali. 5 minutos, 2 minutos que seja. Você relaxa. Você sente uma coisa assim, gente. Outro dia uma mãe me relatou isso da seguinte forma. E isso me prendeu assim. Raquel, é a única hora que eu não sinto dor ou cansaço. Como que você não respeita isso? E nomear isso não é para gerar uma patologia, um descuido, um descaso, um problema, não, gente. É para entender. É para entender que tratar a alimentação emocional com... você tem que ter força de vontade. Isso não funciona. O que a gente precisa fazer? Tratar de forma real. Como? Trazendo outras fontes de prazer e regulação. O problema não é você comer às 10, às 11 da noite. O problema é quando você não tem mais nada às 10 da noite. Né? Então, o que ajuda a médio e longo prazo aí? Identificar uma fonte de prazer no alimentar que seja acessível, que seja simples, mesmo que pequena. Uma música que você gosta, um banho de 5 minutos, porque às vezes é um banho de 30 segundos. 10 minutos para ler um livro. Não é para substituir aquilo que você sente na hora que você está comendo nesse momento. É para ter algo a mais. É para ampliar o repertório de regulação emocional. Né? E aí, gente, e quando isso está muito intenso, quando isso está muito pesado, quando isso não está possível de ser controlado sozinho, procura ajuda. Grita por socorro. Procura um profissional. Não estou falando para você chegar, às vezes, para alguém que vai te julgar e vai falar, você tá louca, você tá comendo porque você quer, isso não existe, lá. Não. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Se alguém precisar de indicação, pode me chamar aqui que eu tenho, tá? É preciso, né? E além disso tudo, gente, e aí eu vou falar eu vou encerrar nossa live hoje falando sobre, porque daqui a pouco o Instagram me derruba também. Além disso tudo, esse cortisol elevado ainda traz mudanças sobre a absorção e o metabolismo dos nutrientes. Né? Então, assim, sobre estresse crônico, o que eu falei mais cedo? Que é um mecanismo de sobrevivência, né? De fuga, O que ele faz? Ele diminui o processo digestório, ele vai deslocar o grande aporte sanguíneo para quê? Membros superiores e inferiores para correr. Lembra, o mecanismo tem um predador atrás de mim. Lá do homem das cavernas. Então, se tem uma onça, um bicho, um urso, qualquer coisa correndo atrás de mim, o que eu preciso fazer? Uma boa digestão, uma boa absorção ou correr e sobreviver? Correr e sobreviver. Né? Então, sobre essa digestão comprometida, sobre estresse, o sistema nervoso simpático domina. E o que ele vai fazer? Inibir a digestão. A produção de ácido gástrico cai, as enzimas digestivas são menos secretadas, a mobilidade intestinal é alterada. Então, você vai ficar comendo
alimentos mais nutritivos, mas digerindo e absorvendo de forma inadequada. E é por isso que a gente precisa comer com calma. Você vai falar pra mãe que o menino tá correndo em volta dela 24 horas por dia, gritando, pulando, que ela tem que comer com calma, ela vai rir. Mas tempo real de nutrição não é luxo, é necessidade biológica. Né? E aí o que vai acontecer ainda? Vocês lembram que nós falamos sobre as vitaminas do complexo B na formação de neurotransmissores? Isso não acontece só nas crianças do espectro autista não, tá, gente? Nós precisamos deles também. Só que o cortisol consome complexo B em quantidade muito maior do que o normal. O ácido pantotênico, que normalmente é considerado anti-estresse, ele é usado na síntese de cortisol. B6 e B12 são usadas também. Lembra que nós falamos que nós precisamos dela para formar o quê? Vamos voltar lá atrás, pensa aí. Neurotransmissores como quem? Serotonina. Deficiência de B5 causa fadiga adrenal, um estado de esgotamento das glândulas suprarrenais. Isso vai gerar o quê? Um cansaço profundo, uma dificuldade de acordar, uma baixa tolerância ao estresse. E aí você está consumindo só alimentos que têm alto valor calórico e baixo valor nutricional. Cadê? E o seu corpo está depletando tudo que tem. Como que você vai se recuperar, criatura? Eu te chamo de criatura com muito amor e carinho, tá? Depleção de magnésio. A gente precisa do magnésio para fazer relaxamento muscular, entre outras coisas. Só que o cortisol aumenta a excreção urinária do magnésio. Então, o que vai acontecer? Hiperexcitabilidade neuronal, ansiedade, insônia, tensão muscular. Aumenta o estresse, aumenta o cortisol, que aumenta a excreção de magnésio. E você está consumindo pouco, você está consumindo alimentos hiperpalatáveis, industrializados, ultraprocessados. Aquele potinho de sorvete às 10 da noite traz o quê de magnésio para sua vida? Zero. Só porqueiro. Mas não estou criticando, só estou te mostrando por via bioquímica o que isso faz. Zinco. Essencial para a imunidade e humor. Percepção de sabor. Sim. Deficiência de zinco altera o paladar. Altera a percepção de sabor, altera o prazer na alimentação. Então, quando você tem uma deficiência de zinco, você procura o quê? Alimentos mais hiperpalatáveis. Porque você não está sentindo. Você não está sentindo o sabor daquilo. Então você fala, gente, cadê? Porque o cortisol depleta zinco. A vitamina C, as glândulas adrenais têm uma maior concentração de vitamina C. Sob estresse crônico, esse consumo esse estoque, de vitamina C rapidamente o corpo consome. A vitamina C também é um antioxidante central. Com o aumento do estresse oxidativo pelo cortisol, a demanda por vitamina C é ainda maior. O cortisol, como um hormônio do estresse, aumenta o quê? Produção de radicais livres. E sem antioxidantes suficientes, como glutationa, vitamina C, vitamina E, o dano oxidativo se acumula nos neurônios, nas células imunes. E é uma ironia cruel, né? Quem mais precisa de uma alimentação adequada, quem menos consegue priorizar ela. Juliette, pode ser por isso sim, tá? Seu corpo está consumindo por um estresse muito grande. E às vezes a ingestão ou não está sendo adequada, ou a absorção também não está sendo adequada. Né? E aí, gente, eu acho que eu vou deixar. Tô só vendo meu script aqui. Nós vamos deixar para falar
sobre esses nutrientes, sobre se alimentar à mesa, sobre uma rotina, estoques estratégicos. Nós vamos ter muita coisa ainda para falar. Muita coisa. Quem tá aqui, me conta, vocês querem que a gente fale um pouquinho disso agora ou deixa para amanhã? Acho que já tá todo mundo cansado. Já tá todo mundo cansado. Tem 1 hora que a gente tá aqui, né? Então amanhã fica a promessa de que nós vamos falar sobre os nutrientes para o cuidador. Pode deixar para amanhã, né? Eu vi, tá tarde mesmo. Nós vamos falar dos nutrientes para o cuidador. Lembre-se, cuidar de você é um ato de amor. Cuidar de você não é egoísmo. Um ato de amor e compaixão pelo seu filho é cuidar de você. Mais uma vez, 0 julgamentos, muito amor e carinho. Bi, obrigada, amor. Eu acho que hoje foi uma das lives mais importantes desse conteúdo todo que eu preparei com tanto carinho. Porque eu vejo que a gente precisa cuidar de quem cuida. A mãe, o pai, o cuidador, a cuidadora. Precisa ser cuidado e muitas vezes é julgado ao invés de ser cuidado. Então, se eu pudesse terminar essa live com uma palavra, eu diria empatia. Empatia. Olhe para quem cuida. Ofereça ajuda. Sim, por que não? Leve uma ajuda. Fulano, o que é que o fulaninho tá comendo? O que é que o fulaninho pode comer? Tá, isso. E você? O que é que você quer comer? O que é que eu posso levar para te ajudar? Posso ficar com ele 2 horas? Posso levar um brinquedo, um jogo pra gente fazer juntos? Chega e fala, fulano, vai tomar um banho. Aqui tá tranquilo, tá suave. Amor, empatia, cuidado por quem cuida. Amanhã a gente fecha a primeira semana de todo o nosso encontro. E eu quis especialmente que essa live hoje fosse sobre isso. E eu trouxe essa live para as 9 da noite para que tivesse mais pessoas que pudessem assistir ao vivo. Quem não pôde, assistam, né? Gravada. Por quê, gente? Porque é importante cuidar de quem cuida. Muito obrigada porque esteve aqui. Foi muito importante. Repliquem essa informação, envie essa live para quem pode ser privilegiado com essas informações. E não envia só para a mãe também não, tá, gente? Envia para o pai, para o avô, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito. Para quem vai ajudar essa cuidadora ou esse cuidador a cuidar melhor. Beijos de luz. Fiquem com Deus. Amanhã a gente volta com mais informação grandiosa para vocês. Muito obrigada. Beijo, boa noite.